Eu estou passando aqui rapidamente para tecer alguns comentários a respeito da condenação agora dada pelo Dr. Jacome da Justiça do município de Cabedelo. O doutor entrou há bem pouco tempo, já pegou a checkmate andando, mas em pouco tempo também soube dar sabiamente sua decisão. A pena maior, de 6 anos e meio praticamente, para um dos envolvidos no caso Checkmate, é didática. Por que didática? Do ponto de vista do direito, as pessoas que pegam 4 anos ou menos de pena têm a prerrogativa, se é que se pode chamar prerrogativa, de responder em liberdade, ou até mesmo não ser preso. O que não é o caso de todos esses que estão envolvidos na Checkmate, que acabaram de sofrer uma condenação. 6 anos e meio, 6 anos, 5 anos e meio, 4 anos e meio. É justa? Não é justa? É evidente que eu tenho acompanhado a Checkmate, acompanhei desde o início e achei desproporcional para algumas pessoas o que foi feito. Por exemplo, você vê uma pessoa que apenas cumpria o seu mistério de fazer um suposto, entre aspas, pagamento em envelopes do tipo amarelo, praticamente assim, dessa cor, mas essa pessoa foi presa, foi condenada, enquanto o primeiro que aparece naquele programa fantástico de 2018 foi mostrado que ele recebia o mesmo tipo de envelope. E segundo o GAECO, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, era um envelope destinado ao pagamento de suposta propina, suposta divisão de lucros dos vereadores e seus assessores, o que foi negado por muitos acusados, mas aqui não sou eu que estou dizendo, não é o Marcos Matias que está dizendo, não é o povo de Cabedelo que está dizendo, foi a Polícia Federal, o GAECO, o Ministério Público e a Justiça que agora sentenciou. Se não houvesse indícios, não houvesse provas suficientes, evidentemente que o juiz não estaria dando uma pena da forma que deu. Agora, como diz a própria sentença, cabe recorrer em liberdade e tentar reverter em seu favor as penas que os réus acharem injustas. Isso é um princípio básico do direito. O devido processo legal, a amplitude da defesa, que deve ser exercida em todo o decorrer do processo, desde a exordial até mesmo nos recursos que agora cada sentenciado pode fazer à justiça. Eu tenho só um ponto a chamar a essas pessoas. Por exemplo, você que tem uma prova, você que sabe de alguma coisa sobre o delator, que praticamente todo mundo conhece a forma como esse cidadão delator. Uma coisa fique certa, você que está envolvido, você que sabe que em breve momento, em breves dias, vai cair. Assim como eu estou dizendo para essas pessoas que estão aí, já foram sentenciadas, não foi Marcos Matias que sentenciou. A forma como foi feita a delação, mentirosa, tem muitas mentiras, muitas coisas fantasiosas que não correspondiam e não correspondem à realidade. O momento de questionar agora na justiça é esse. Quem tiver prova, quem tiver gravação de áudio, de vídeo, corra para um promotor do GAECO, que tem homens ali inteligentíssimos, sábios, que sabem exatamente quando o sujeito está mentindo ou está falando a verdade. Entregue essas provas o mais rápido possível, para que, se vocês estão sendo sentenciados, presta atenção, juiz não produz prova, juiz analisa o que está nos autos. Aqui não é defesa do Dr. Jacome, não, que ele não precisa da minha defesa nem de ninguém, não. Ele fez o que era correto aos olhos dele, dentro daquilo que ele estudou, o processo que ele conheceu, o que ele conhece, ele deu a sentença dele. Agora, quem investigou foi a Polícia Federal e o GAECO, o Ministério Público, fizeram o seu trabalho. Cabe às defesas dos envolvidos contestarem. Nessa sentença não aparece, que é a questão dos empréstimos consignados, que o doutor delegado, quando entrevistou, quando oitivou, quando recebeu o depoimento de delação do Lucas Santino, isso não foi considerado. Mas ele disse que havia um capítulo relacionado a empréstimo consignado. E que, não nesse último relatório do GAECO,
que pediu a perda do mandato desse senhor prefeito de Cabedelo, e não foi dada 2 vezes e a justiça não deu. Como eu já disse que esse cidadão é a cereja do bolo da checkmate, nas investigações, chegaram à conclusão de que, mesmo em face da investigação da Polícia Federal e do GAECO, os menininhos deram continuidade delitiva. E segundo eu já disse aqui, e corre a boca miúda pela cidade, eu já disse que se eu tivesse essa gravação, eu entregaria diretamente ao doutor Paulo Neto, chefe do GAECO. Doutor, está aqui, ó, um presente para o senhor. E publicaria nos meus perfis. Mas como eu não tenho, mas eu sei que tem pessoas que têm. Esse é o momento, o conselho que eu queria dar no início é esse. Esse é o momento de correr, primeiro por um momento de justiça, ele não pode fazer injustiça. Por exemplo, no eleitoral, não pode haver injustiça para o povo de Cabedelo, da mesma forma como houve condenação na checkmate, tem que condenar esse cidadão aí que prometeu terras públicas, terrenos públicos por votos. Lá na cidade de Lucena também aconteceu de dar material de construção por votos. Isso é consignado, todo mundo sabe disso aí. O Ministério Público Eleitoral não pode dizer que desconhece e aceitar simplesmente que o MDB dite a regra do eleitoral dizendo não, eu desisti da ação, quando a ação já está na porta do juiz para ser julgada. É o quê? Vocês que têm provas contra o sem vergonha do delator, a hora é essa, entreguem ao GAECO. Dr. Paulo Neto está com a equipe lá de braços abertos para receber. E certamente, entregando da forma correta, pedindo a diminuição de pena, vai ser aceito. O devido processo legal ele começa na exordial, todo mundo sabe. Agora, até o último recurso, todo réu tem direito a se defender e apresentar provas. E vocês podem apresentar essas provas contra o delator, que induziu, de certa forma, a erros gravíssimos. Por exemplo, com relação aos empréstimos consignados. Quem que não sabe que houve empréstimo consignado? O sujeito botou dinheiro na conta da mãe dele, o senhor Santino. Isso passou por cima. A delação que ele fez foi tão completa que isso não pode ser questionado pelos advogados dos que foram condenados. De outra sorte, de outra banda, no outro diapasão, eu digo também a vocês que estão aí no poder, né? Tá no poder? Tá. Amanhã pode estar apiado no poder. E vocês fazem questão de dizer que não, eu tenho amigos em Brasília. Teve um imbecil aí que foi para Brasília, teve a ousadia de tirar uma foto para dizer que foi em Brasília conversar com o policial federal, mostrando uma viatura da Polícia Federal. Afinal, ele era advogado de Lucas Santino, era advogado do atual prefeito Cabedelo, da falecida presidente da Câmara Municipal do Cabedelo e de outros. Tiveram até a ousadia de tentar mudar a lei orgânica do município de Cabedelo para proteger esse cidadão que está aí, o todo-poderoso Vitor Hugo Peixoto Castelhano. Meu irmão, eu vou dar um recado bem rápido aqui para você. Se tu tem alguma coisa que pode provar que Lucas é um salafrário, com uma boca miúda, quando vocês estão conversando, tomando uma por aí, vocês não costumam falar um dos outros? Porque você diz que é a oposição que faz isso, mas vocês, quando estão naqueles momentos, vocês começam a falar um do outro, assim, não tem coragem de se enfrentar. A hora de se enfrentar é agora, porque a casa vai cair. Vai chegar o teu momento. Lucas Santino, vai chegar o teu momento. A Polícia Federal não parou de investigar, não. O GAECO não parou de investigar, não. Ali não tem otário, não. Ali não tem besta, não. Tu acha mesmo, Lucas? Tu acha mesmo, Vitor Hugo Peixoto Castelhano? Tu acha que todo mundo pode ser comprado nessa cidade, é? Pode não. Homem de bem não vende a palavra e não vende a honra. O sujeito que tem a coragem de botar a mãe para fazer um ato ilícito, ele tem coragem para qualquer coisa. Uma pessoa que abertamente faz o que você, que se diz o grande gestor da cidade de Cabedelo, dizendo que em 64 anos ninguém fez uma mídia social que mostre as belezas de Cabedelo, você é um tremendo mentiroso. 2005, só para rememorar. Esse cidadão que está aqui falando, na gestão do prefeito Zé Regis, nós fundamos um portal, eu e não quero citar nesse momento agora, até porque ele faz parte da administração atual.
E ele não tem nada a ver com isso, é um cara mais do que correto. Parabéns novamente à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Dr. Jacome, pelo desfecho. E agora aos advogados e aqueles que não quiserem seguir os conselhos 100% do advogado. Eu não sou advogado não, mas eu quero dizer aqui a vocês, a exposição que a mídia fez com cada um de vocês, o sacrifício foi muito grande para a família de cada um deles. Entendam isso. Amigos, pessoas que como eu, por exemplo, conheci e conheço muita gente envolvida nesse processo. Sofri e sofro como cabeleirense, porque eu não quero ver o nome da minha cidade, que eu nasci há 58 anos, enlameada por safadeza, não. Eu não tenho nada, mas eu prefiro não ter nada do ponto de vista financeiro, não ser rico, mas eu tenho meu nome. Isso aí ninguém me tira. Ninguém vai me tirar. Sabe por quê? Eu aprendi dos meus pais uma lição de não pegar nada que não seja meu e que não seja do meu próprio suor. Passei sufoco, estou passando sufoco, sou perseguido, como eu já disse, sou ameaçado, não me escondo de ninguém. E termine dizendo o seguinte: tem alguma prova contra o delator? A continuidade eleitiva do atual grupo que está na Prefeitura e na Câmara Municipal? Tem. Aí é o Ministério Público e a Polícia Federal que continua investigando. Prefeito de Cabedelo, sai fora dessa galera que aí não tem ninguém que te ama não, cara. Só estão do teu lado porque tu ainda tá com a caneta. Já percebeu que todo mundo que perde a caneta perde a majestade também? Eu não vou aqui bater palma porque eu estou segurando o telefone. Eu não estou com suporte de telefone não, porque eu não poderia esperar também para fazer um vídeo bacana e tal. Agora, nesse momento, pegar o momento, estou feliz? Não. Eu repito, não sou advogado não, mas orientaria meus clientes a irem todos que soubessem alguma coisa a respeito do que acontece aí atualmente e do que foi capaz o delator. Eu iria ao Gaeta dizer tudo que eu sabia. Fica um recado. Me siga nas redes sociais. Me siga aqui, tá aqui, ó. Aqui, ou aqui, ou aqui. Marcos MM Matias. Quem gostar do meu trabalho também pode colaborar aí, tá? A colaboração por um trabalho que você sabe que está do outro lado lá, que não é um trabalho fácil não. Não é um trabalho que todo mundo tem coragem de fazer o que eu faço não. Medo? Tem não. Papai, e eu sigo ordem e progresso.